Olá, queridos alunos de Lermando, do nono ano. Vamos iniciar aqui a nossa segunda aula do ano. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Industrial e o papel fundamental que a Inglaterra teve nesse processo, já que foi na Inglaterra que surgiu a Revolução Industrial, né? A Inglaterra foi protagonista nesse processo. Então, eu vou compartilhar com vocês o nosso material, lembrando que a gente está fazendo aquele movimento de fazer 2 anos em um. Então, nesse primeiro semestre, a gente vai trabalhar assuntos relativos ao 8º ano, e no segundo semestre nós vamos entrar nos assuntos do 9º ano. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para a gente poder trabalhar em cima do nosso material. Pronto. Nosso material já está aqui, sendo compartilhado. Nós vamos pegar aqui na página 63. A Inglaterra lidera a economia mundial. Vamos lá. Pronto, está aí. Eu vou fazer a leitura com vocês. Vamos passar por alguns exercícios que vocês vão fazer em casa. Vocês vão ter uma semana para me entregar. Eu vou postar a tarefa lá no nosso portal, tá bom? E depois que você terminar de assistir esse vídeo, você já pode fazer o nosso exercício. Então, eu vou fazer a leitura, tá? E vou explicando em cima daquilo que eu for lendo. A Inglaterra lidera a economia mundial. Devido às mudanças sociais, políticas e econômicas ocorridas na Inglaterra no final do século XVIII e início do século XIX, essa monarquia tornou-se a maior potência da economia mundial. Isso tudo devido ao seu pioneirismo no processo de industrialização, a chamada Revolução Industrial. Ou seja, o que ele está querendo dizer aí? A Inglaterra ela foi pioneira no processo da Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? É o processo de mecanização da produção. Ou seja, a partir da Revolução Industrial, houve uma grande transformação econômica no mundo, em que o processo produtivo passou a ser mecanizado. O que isso significa? Surgiram as máquinas que começaram a produzir. Ou seja, é o advento da tecnologia chegando e tomando conta, primeiramente, da economia inglesa, e isso depois vai se desenvolvendo ao longo do tempo e tomando conta do mundo. A primeira fase da Revolução Industrial, ela aconteceu estritamente na Inglaterra. Obviamente que com máquinas, com uma tecnologia muito ainda primitiva, perto do que a gente tem hoje, de tecnologia de informática, internet, né? Isso aí está longe de acontecer. Só para vocês terem uma ideia, a grande invenção da primeira Revolução Industrial, ela foi a máquina a vapor. As máquinas elas eram movidas pela queima do carvão e, a partir do vapor, você movimentava as máquinas que, principalmente naquela época, produziam para a indústria têxtil, para a fabricação de tecidos, tá bom? E a Inglaterra ela foi o primeiro país do mundo a iniciar essa grande transformação. A palavra revolução, ela significa transformação. Às vezes, quando a gente pensa em revolução, a gente pensa num processo armado de tomada do poder, como foi a Revolução Francesa, que a gente vai começar a ver na próxima aula, tá bom? Mas não necessariamente. Toda revolução ela é uma transformação. No caso da Revolução Industrial, ela foi uma transformação de ordem principalmente econômica e social, tá bom? Econômica, porque ela mudou a forma de produzir, inclusive o próprio comércio, né, o próprio mercado da época a partir da Revolução Industrial mudou-se completamente. E social, porque isso vai ter uma mudança nas relações de trabalho, uma nova classe social vai surgir, que é a classe operária, que são os que trabalham nessas fábricas, né? A burguesia, que antes era uma burguesia estritamente comercial, de compra e venda de produtos, ela vai também passar a ser a dona dessas fábricas, né? Dessas máquinas, a dona desses meios de produção, e ela vai passar a ser de uma burguesia estritamente mercantil para uma burguesia industrial, dona de fábrica, né? Então, isso também mexe nas relações sociais, mexe na forma como a sociedade era até mesmo dividida, né, naquela época. Então, vamos continuar a leitura. Para entendermos como isso aconteceu, vamos voltar ao século XVIII.
e compreender como as transformações políticas, acho que deve ser 17. Enfim, vamos continuar aqui, que aí depois a gente entende. Acho que é século XVII, porque ele vai falar da Revolução Inglesa, porque não foi à toa que a Inglaterra foi o primeiro país a produzir a Revolução Industrial. Isso tem a ver com uma grande transformação política que ocorreu na Inglaterra, que quando a burguesia toma o poder na Inglaterra e derruba a monarquia absolutista inglesa, nas chamadas revoluções inglesas. A gente viu na última aula que a Europa, a partir do século XVI, ela passou a se constituir em grandes reinos. A partir do século XV, ela começou a se constituir em grandes reinos, em que todo o poder nesses reinos estava na mão do rei. O que era isso? Era o absolutismo. Então, a gente tinha 5 grandes reinos absolutistas na Europa: Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda, certo? Em que nesses reinos todo o poder estava na mão do rei, o poder era centralizado. Só que a gente via que desde que o feudalismo acabou, uma nova classe social surgiu e começou a enriquecer, que é a burguesia, que eram os comerciantes, os setores capitalistas da época. Só que esses caras, eles só tinham o dinheiro, o poder econômico, eles não tinham poder político, porque o poder político estava na mão dos nobres, o rei era um nobre, certo? E aí o que vai acontecer? Com o passar do tempo, esses nobres vão enriquecendo, esses burgueses vão enriquecendo cada vez mais e já tendo poder econômico. Só que eles vão querer também ter o poder político. E ter o poder político nas mãos possibilitaria a eles também fazer maiores transformações econômicas, porque o Estado pode dar diretrizes para o desenvolvimento econômico. E é isso que vai acontecer na Inglaterra. Em 1688, a monarquia absolutista inglesa ela vai ser derrotada, ela vai ser destruída pela Revolução Gloriosa, que é uma das fases da Revolução Inglesa. Então, a burguesia inglesa vai chegar ao poder. E o Estado inglês vai passar a ser um Estado capitalista, um Estado burguês, e a produzir políticas para desenvolver o capitalismo, para desenvolver as suas estruturas econômicas. E isso vai possibilitar que a Inglaterra, no século XVIII, no século seguinte, porque a Revolução Inglesa foi no século XVII, pudesse ter condições para ser pioneira na Revolução Industrial. Tá? Além disso, a Inglaterra tinha muitas reservas de carvão, muitas reservas de ferro, ferro para fabricar a máquina, carvão para queimar e produzir o vapor. Daí que tem aquela locomotiva Maria Fumaça, lembra? Como é que aquilo se movimenta? Você tem um forno dentro do trem, você joga o carvão ali, queima, e aquilo vai movimentar o motor da locomotiva, e isso vai fazer com que aquele trenzinho ele ande. Só que não tem só o trenzinho como máquina que se movimenta com a queima do carvão. A gente também tem as máquinas da indústria têxtil, como eu já falei para vocês anteriormente. É isso que a apostila deve dizer agora. Para entendermos como isso aconteceu, vamos voltar ao século XVII e compreender como as transformações políticas levaram a burguesia desse estado, né, da Inglaterra, a controlar o poder por meio do parlamento. É interessante destacar que a Inglaterra ela tem monarquia até hoje. Você tem a Rainha Elizabeth, que é a rainha da Inglaterra. Só que a partir da Revolução Inglesa, é isso que eu falei, o que foi destruído não foi a monarquia, porque existem vários tipos de monarquia. Você pode ter o reino, só que você pode ter um reino em que o rei ele existe, mas ele não manda em tudo. É o que aconteceu na Inglaterra. A monarquia não foi destruída pela Revolução Inglesa. O que foi destruída foi a monarquia absolutista, em que todo o poder está na mão do rei. Isso vai mudar. Porque com a Revolução Gloriosa, você vai ter o parlamentarismo, em que o poder está na mão do primeiro-ministro, que é um dos representantes, é um dos deputados, um dos parlamentares que está dentro desse parlamento. O rei existe na Inglaterra, só que quem governa é o parlamento. No caso de hoje, é a rainha, né? Você pode ter um rei ou uma rainha. Então, é isso o que vai ocorrer. Então, a Inglaterra vai passar a ser uma monarquia parlamentarista, em que existe um rei, mas quem governa é o parlamento. O rei está submisso ao parlamento inglês. Mas é diferente da França. Na França, eles acabaram com a monarquia. Acabaram. Tá? Não só com o absolutismo. Na Inglaterra, não. Eles só acabaram com o absolutismo. O rei está lá, mas fica sendo uma figura mediadora, fica sendo até uma espécie de um ícone figurativo, porque quem manda mesmo é o parlamento. O parlamento se tornou o principal órgão de governo da Inglaterra e, dominado pela burguesia, fez com que o governo aprovasse medidas, que eu falei,
que incentivavam o crescimento e o desenvolvimento industrial desse estado. Você sabia que a industrialização na Inglaterra se iniciou por volta de 1760? A Revolução Industrial começou no século XVIII, tá bom? 1760, século XVIII. Mas o seu pioneirismo não se deu apenas pelo avanço tecnológico e científico que ocorreu nessa nação. Houve também a consolidação da monarquia parlamentar, o que eu falei, depois da Revolução Gloriosa. Teve o lucro privado e o desenvolvimento industrial, que foi o ponto central das iniciativas governamentais, dominadas pela burguesia. Houve a ampliação do processo de cercamento das áreas comunais agrícolas, que teve início no século XVI, por causa do comércio de lã, e foi impulsionado por uma série de leis, Enclosures Acts, promulgadas pelo parlamento no século XVIII. O aumento da produção de lã e algodão ampliou a quantidade de manufaturas têxteis, olha aí, a indústria têxtil, de tecido, no país, ao mesmo tempo em que a invenção da máquina a vapor, aí, criada por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James Watt, impulsionou a industrialização na Inglaterra. Então, foi uma série de fatores que levaram a esse pioneirismo inglês. Reservas de ferro e carvão, o cercamento dos campos, que possibilitou a produção de lã para a indústria têxtil. O que é o cercamento dos campos? Quando a burguesia começou a comprar terras, não para plantar, e sim para criar ovelhas, mas não para comer a carne e beber do leite delas, e sim para produzir lã, extrair essa lã e abastecer a indústria têxtil. A indústria têxtil é a indústria de tecido, a partir dessa lã vai começar a transformar essa matéria-prima de lã. O que a indústria faz? Ela transforma a matéria-prima em um outro produto. A matéria-prima é o produto original. Então, uma camisa você pode fazer de lã. Então, a matéria-prima é a lã e o produto manufaturado é a camisa, que foi o produto que foi transformado da matéria-prima em um novo produto. Então, quais foram os motivos para esse pioneirismo inglês? Jazidas de ferro e carvão, muito abundantes na Inglaterra, que eu acho que é isso que ele vai falar agora aqui no próximo quadrado, tá? No próximo boxezinho, né? No próximo quadro. Você tem a Revolução Inglesa, que possibilitou que a burguesia chegasse ao poder. Você tem o cercamento dos campos. Você tem uma série de políticas que estimularam a produção industrial inglesa. Você também tem os atos de navegação que foram feitos antes da Revolução Gloriosa pelo Oliver Cromwell, né, que eram atos que possibilitavam um estímulo do próprio transporte das mercadorias ingleses pelo mundo. Tá? Então, vamos ver aqui, o ferro e o carvão. O ferro tornou-se matéria essencial para o desenvolvimento da indústria na Inglaterra. Usado para a produção de máquinas, utensílios domésticos, construção de edifícios, pontes e ferrovias, para conseguir o ferro, os ingleses utilizavam-se de carvão vegetal, queima de madeira mais agentes químicos nos fornos de redução de minério, que provocou a devastação de amplas áreas florestais no país. Por causa da escassez de madeira, os ingleses passaram a usar o carvão mineral. A extração do carvão aumentou com a invenção da máquina a vapor. Ele foi usado como fonte de energia, que usava para movimentar a máquina, para as indústrias e no uso doméstico como importante combustível para locomotivas e barcos a vapor. É o trenzinho, locomotivo. Né? Também tem o barco que se movimenta. Aí saiu tem sempre aquelas chaminés grandes, né? O Titanic era assim, não sei se vocês chegaram a ver. O Titanic é de uma outra fase da Revolução Industrial, já da segunda. A gente ainda está na primeira. Mas ele era uma máquina a vapor, ele era movimentado pelas caldeiras, né? Você queima o carvão e aí vai saindo aquela fumaça da chaminé, era aquilo que movimentava as alavancas que faziam o navio andar. Não sei se vocês lembram, mas quando o Titanic bate no iceberg, ele fura embaixo, e embaixo é que ficavam as caldeiras. Aí tem as cenas dos caras ali no forno, né, tendo que fugir, enfim, porque começou a entrar água ali embaixo. O controle desses processos fez com que a burguesia britânica acumulasse bens de capital, consolidando a economia industrial burguesa. Isso eu já falei para vocês. Vamos lá, deixa eu só beber uma aguinha. O comércio urbano e a industrialização. Até o início do processo de industrialização, as cidades inglesas eram espaços de dimensões reduzidas, eram cidades pequenas, voltados só para administração, comércio e prestação de serviços.
Nelas viviam funcionários públicos, artesãos e mercadores. Mas com o avanço das indústrias, a fisionomia das cidades mudou, devido à grande concentração de pessoas. Nas cidades, os operários passaram a habitar os bairros mais populosos ou cortiços de péssimas condições de higiene, contudo, próximos às fábricas. Já a burguesia passou a habitar bairros com alamedas largas, onde construíam grandes casas. Aí é um exemplo dessa divisão social, né, que eu falei. O que acontece? As cidades vão mudar muito durante a industrialização. Por quê? Porque as fábricas ficavam nas cidades, elas não ficavam no campo. E isso vai trazer várias consequências. Uma delas é a segregação, é a divisão dentro da cidade. Porque os operários da classe trabalhadora, que naquela época recebia muito, muito, muito pouco, eles eram extremamente explorados e muito miseráveis, eles começaram a morar em bairros próximos das fábricas. E esses bairros, eles eram bairros muito pobres e com uma infraestrutura muito precária. Já dentro dessas cidades, os burgueses, que eram os donos das fábricas, que eram muito ricos, né, principalmente os das grandes fábricas, começaram a construir suas casas, suas mansões, né, em bairros mais ricos. Então, você tem uma cidade mudando muito por causa da chegada dessas fábricas. Um dos principais pontos é essa segregação. Dentro de uma cidade de bairros muito pobres, era onde moravam os trabalhadores, para poder ficar perto do trabalho, então eles também foram para as cidades. E os burgueses, que eram os donos das fábricas, que moravam em bairros muito, muito ricos, né, com uma infraestrutura muito melhor, com ruas largas, né, com saneamento básico, água encanada. Já os moradores dos bairros mais pobres, com muitos problemas, ruas estreitas, isso a gente vê até hoje, principalmente nas comunidades, né? Só que tem uma outra consequência muito grande que a gente não pode esquecer da chegada das fábricas nas cidades, que é a poluição, cara. As cidades foram destruídas pelas fábricas, porque naquela época não se tinha nenhuma consciência com relação ao meio ambiente. Então as cidades elas eram muito, muito, muito sujas, muito sujas. As fábricas jogavam seus dejetos direto nos rios, então os rios ficaram profundamente poluídos, o ar ficou profundamente poluído, as cidades elas eram cinzas por causa da poluição do ar que as fábricas emitiam. Então, o rio Tâmisa, em Londres, era profundamente poluído, o rio Sena, em Paris, era profundamente poluído. Tá? Então, trouxe uma consequência muito grave para o meio ambiente, a industrialização. Isso a gente tem problemas até hoje, né? Mas hoje existem leis, existe mal ou bem um debate de consciência ambiental, mas naquela época não tinha nada disso, não tinha nada, nada, nada. E as cidades também não comportaram, porque foi uma mudança muito rápida. A gente sabe que a tecnologia ela muda as coisas muito rápido, muito rápido. Então, do nada, começou a chegar muita gente nas cidades. As cidades não comportavam. Então, é um crescimento desordenado, misturado com poluição, divisão social, né? Aumentou o número de crimes também, porque a pobreza aumentou muito, e violência e pobreza andam juntas, né? São problemas sociais que um depende do outro. Então, assim, foi um momento muito tenso das cidades europeias nessa época. Tem vários filmes que falam sobre isso, né? O trabalho. A industrialização na Inglaterra representou uma mudança não só tecnológica e científica, mas uma transformação social também, como eu disse para vocês. Não foi só uma transformação econômica, também foi uma transformação social. Isso mexeu na vida das pessoas. Além disso, o controle técnico do processo de produção concentrou-se nas mãos dos capitalistas, dos burgueses, eles eram os donos das fábricas. O resultado final foi a alienação crescente do trabalhador, que foi afastado do produto final de seu esforço. Ele perdeu a visão global do processo de produção. O cotidiano dos primeiros trabalhadores era insalubre. Insalubre é que não é saudável. Muitos deles trabalhavam mais de 18 horas por dia, em ambientes abafados, mal iluminados e sujos. Não havia direitos trabalhistas. Direitos trabalhistas são direitos que garantem coisas ao trabalhador. Pode ser de segurança ou de férias, como ele vai falar aí. E os salários eram muito baixos, né? Então, como eu disse a vocês, as condições de trabalho dos trabalhadores naquela época eram muito precárias. Não havia qualquer lei que protegesse o trabalhador, né? Por isso que ele falou que não haviam
direitos trabalhistas. As fábricas eram muito sujas, elas eram com pouca circulação de ar, de iluminação, havia trabalho infantil, crianças de 6 anos trabalhando na fábrica. A jornada de trabalho era altíssima, 12, 14 horas por dia, sem direitos a férias, 13º, salário mínimo, salário muito baixo. As mulheres não tinham um direito regulamentado, então tinham mulheres que trabalhavam grávidas, por exemplo. Então, assim, era um período muito difícil da vida da classe trabalhadora. O trabalho feminino na indústria da seda. Aqui tem um box, né? E uma pergunta. Vamos ler aqui. O trabalho feminino na indústria da seda. O trabalho feminino barato foi um elemento-chave no desenvolvimento das indústrias têxteis europeias. Consideremos o caso da indústria de seda de Lyon. A força de trabalho feminina era necessária para esvaziar os casulos da seda, torcer o fio, enrolar as lançadeiras e fazê-las passar no tear, para conseguir a execução de padrões de grande complexidade. No conjunto da indústria, a força de trabalho feminina era 5 vezes mais numerosa que a masculina. As mulheres dormiam em armários sob os teares, olha só as condições. E os salários eram guardados pelos patrões. As raparigas, né, as moças, de 12 ou 14 anos, começavam a trabalhar na ocupação mais baixa, a desenrolar os casulos, debruçadas sobre as bacias de água a ferver, nas quais os casulos eram mergulhados para que a sericina, substância pegajosa que liga e dá forma ao casulo, derretesse. As suas roupas estavam permanentemente molhadas e os dedos chegavam a perder a sensibilidade. Pior do que isso, a tuberculose era galopante nas fábricas. Devido às péssimas condições de higiene, as fábricas também eram um forte vetor de disseminação de doenças, né? A tuberculose era uma delas. Quanto mais num ambiente muito úmido, como o texto diz, né? O texto mostra para a gente um pouco de como eram as condições precárias de trabalho, no caso é que ele falou das mulheres, né? Que tinham mais postos de trabalho na indústria têxtil do que os homens, né? Por causa da sensibilidade, para o uso do tear, enfim. Essa questão número 4, eu quero que vocês façam como dever de casa, tá bom? E é isso. Fechou. Tá bom, gente? Vai ficar só esse exercíciozinho aí na página 64, número 4. Espero que vocês tenham gostado. Façam o dever. Não deixem de fazer o dever anterior que eu deixei na semana passada. Um abraço e tchau, tchau.